Don't stop moving. Don't speak the language. Music. Don't need explaining. Bem, pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula sobre o nosso conteúdo. Dessa vez vamos aqui falar sobre o capítulo 5. Capítulo 5 do livro de vocês se chama Características Gerais da Industrialização. Estou com a voz assim um pouco diferente porque a gripe ainda está me atacando, mas vai dar para entender. Primeiramente, vamos falar aqui sobre os tipos de indústria. Essa classificação a gente pode fazer de várias maneiras, mas a classificação que a gente vai encontrar aqui é pelo tipo de tecnologia empregada. Nesse aspecto, a gente pode dividir a indústria em tradicionais, modernas e de ponta. As tradicionais são aquelas mais antigas, que se caracterizam pelo maior uso de mão de obra, pelo baixo índice de automatização, poucas máquinas, e a gente tem como exemplos aí as indústrias têxteis, de vestuário e de calçados. Já as indústrias modernas, elas têm uma maior quantidade de capital investido, uso intensivo de máquinas, menor uso de trabalhadores e a mão de obra é muito qualificada. Exemplo, a indústria automobilística, a química, a indústria eletrônica. E, finalmente, a indústria de ponta é a indústria de alta tecnologia, ou high-tech, que emprega vultosos investimentos em ciência e tecnologia. A mão de obra é altamente qualificada e a gente tem como exemplo aí a indústria da microinformática, da aeronáutica e a aeroespacial, Inclusive, muitas dessas indústrias já utilizam a chamada nanotecnologia e também conhecimentos da biotecnologia. Então, é até uma coisa muito interessante aí para vocês darem uma pesquisada, porque é muito interessante esse assunto mesmo, a coisa da nanotecnologia. Depois vocês procurem lá ver o que é isso aí, tá certo? Quanto à finalidade da produção, a gente vai destacar aqui a indústria de beneficiamento, a indústria extrativa, da construção civil e de transformação. No caso aqui, a gente vai pegar apenas o ramo da indústria de transformação, que por sua vez é dividida em indústrias de bens de produção ou de base, indústrias de bens intermediários ou de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. Então vamos falar sobre cada uma delas. A indústria de bens de produção ou de base são aquelas que transformam matéria-prima em produtos para as demais. É o caso aí das siderúrgicas, das metalúrgicas, as indústrias petroquímicas e a indústria de material elétrico. Já as indústrias de bens intermediários ou de bens de capital fabricam máquinas, equipamentos e instrumentos necessários às outras indústrias. Nós temos como exemplo a fábrica de motores, de ferramentas, de equipamentos e de autopeças. E, finalmente, as indústrias de bens de consumo são aquelas cuja produção se destina à população em geral. Essa, por sua vez, é dividida em indústria de bens duráveis, como a indústria de móveis, eletrodomésticos, automóveis, etc. E as não duráveis, que produzem alimentos, bebidas, remédios, cosméticos e produtos têxteis. No item 2, nós temos aqui fatores locacionais e a distribuição espacial. É bom que vocês saibam, logicamente, que as indústrias, como qualquer outro tipo de negócio, buscam vantagens, como formas de obter menores custos para a sua produção. Então, alguns fatores são observados nesse aspecto, proximidade do mercado consumidor, a existência de redes de transporte eficientes, o fornecimento de água, fontes de energia baratas, e principalmente uma mão de obra que possa ser barata e qualificada. Ainda contam
nesse aspecto, os chamados incentivos governamentais, que seria aí, né, terrenos doados e preparados, financiamento a juros reduzidos, né? Esses incentivos, inclusive aqui no Brasil, geraram ali por volta da década de 90 a chamada guerra fiscal, né, que foi a disputa entre os estados, entre as regiões, pela atração de investimentos industriais. Mas por que então há uma necessidade de atrair indústrias para uma determinada região? É simples, né? As indústrias vão gerar empregos diretos e indiretos, elas vão contribuir para aumentar a arrecadação de impostos e uma indústria de grande porte acaba atraindo indústrias complementares, né? Então, uma indústria de calçados, por exemplo, vai precisar de uma outra indústria que produza navalhas, uma outra indústria que produza embalagens, né? Como acontece aqui em Maranguape. A importância da localização da indústria é o item 2.1 aqui na nossa sequência. Uma siderúrgica tem grande poder de atração de outras indústrias, né? A atração para outras indústrias. É por isso que o Ceará sonhou e realizou esse ano, se não me engano, o ano passado, a instalação da nossa primeira siderúrgica lá no Porto do Pecém. As siderúrgicas, por sua vez, né, falando em Porto do Pecém, estas exigem portos, exigem ferrovias ou grandes rodovias. Já a indústria de bens intermediários sempre busca se instalar próxima de outras indústrias. E, finalmente, as indústrias de bens de consumo, como a de calçados, são mais dispersas pelo território, né? Em geral, procuram se instalar próximos aos grandes centros consumidores. E, dependendo dos incentivos fiscais, podem ir até para regiões mais distantes das grandes cidades, né? Aí vai contar a questão dos incentivos fiscais. Item 3. Características das grandes indústrias globais. As chamadas multinacionais, né, que são essas grandes corporações internacionais, são aquelas que têm filiais em vários países e possuem as seguintes características. Tem uma atuação global, a sua sede geralmente fica nos países desenvolvidos, movimentam enorme volume de capital e atua em diversos ramos da economia. O valor de sua produção, né, dessas grandes corporações, é muitas vezes maior do que o PIB de muitos países. Só lembrando que PIB é Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas por um país. E essas multinacionais, né, as chamadas indústrias globais, adotam uma série de estratégias especiais, né, porque para atuar globalmente, as empresas estabelecem estratégias para maximizar os seus lucros e garantir um bom posicionamento. Como, por exemplo, as vantagens, procuram utilizar muito as vantagens do país de origem, né? Procuram fazer aquisição de insumos estratégicos e procuram também otimizar a comercialização de seus produtos e, finalmente, buscam aproveitar a infraestrutura da região para onde elas se dirigem, né? Estratégias das indústrias de alta tecnologia e novos fatores locacionais. Com a revolução da tecnologia, surgiram novos fatores locacionais, distintos daqueles que nós já comentamos anteriormente. A pesquisa científica é o traço comum da indústria de ponta. E dessa pesquisa, ou melhor, é dessa pesquisa que surgiram, por exemplo, os chamados OGMs. Vocês sabem o que são OGMs? Dei uma pesquisada aí no velho Google, né? A modernização dos transportes, o uso da fibra ótica na comunicação tornaram menos fundamental a proximidade do mercado consumidor. Então, hoje em dia, nós temos novos fatores, como, por exemplo, a proximidade com centros de pesquisa como o MIT, lá nos Estados Unidos, e da Unicamp aqui no Brasil, uma mão de obra altamente especializada, possuir espírito empreendedor e
ter uma infraestrutura educacional e cultural são os fatores que contam atualmente, principalmente para essas indústrias de ponta, né? O melhor exemplo dessa nova indústria é o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde estão ali as gigantes do setor da informática. No Brasil, temos a região que engloba Campinas, São Carlos e São José dos Campos, lá em São Paulo, e a gente ainda pode citar a cidade de Recife, né, lá em Pernambuco, onde temos o chamado Porto Digital como um desses polos, né, de desenvolvimento de novos softwares, enfim, de novas tecnologias. E assim a gente termina o capítulo 5, né, já lembrando a vocês que ficaram com esse capítulo que vocês vão ter que dar uma melhorada na edição desse vídeo. E com isso a gente agradece e depois a gente se encontra.